Essa noite eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Nós estamos vivendo dias, irmãos, inclusive no último domingo o presbítero Alex falou, citando a carta de Paulo aos Romanos, falando a respeito desse momento conturbado que nós estamos passando. Em meio a esses momentos, nós precisamos entender que Deus está conosco. O Eterno é o nosso refúgio. Amém? Salmo 90. Diz assim o texto. Vamos estar compartilhando, irmãos, a leitura, por gentileza? Eu vou ler o versículo 1, os irmãos estarão lendo os demais. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, como turbado. Diante de ti fizeste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam na tua ira, acabam os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Assim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida. Te louvamos porque sabemos que Tu estás conosco. Rendemos graças a Ti porque o Senhor é o nosso refúgio. Pai Santo, concordando com a oração do Teu Filho, Senhor Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Deus nos dê a Tua graça. Pai Santo, alimenta-nos nesta noite. Pedimos ao Senhor, fica conosco em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Podeis assentar? Irmãos, esse salmo é o 4º livro de Saltério. Um teólogo presbiteriano do século XX, ele vai dizer em sua matéria sobre Salmos que o Saltério é uma coleção de 150 poemas de tamanho, métrica e estilos variados. Como agora arranjados, eles estão divididos em 5 livros, mas há evidências, queridos, que coleções e arranjos antigos precedem a este que nós acabamos de ler, que inclusive, escrito por Moisés, o profeta de Deus, esse salmo, de forma impecável, revela-nos a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Esse é o tema da nossa mensagem. E quando nós nos voltamos para esse salmo, nós precisamos entender que esse salmo, ele começa falando a respeito da eternidade de Deus, e Moisés vai fazer aqui um paralelo entre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Os versículos de 1 a 4, o texto vai dizer que o Senhor, ó Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade,
tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então ele vai começar a falar a respeito da eternidade de Deus nesses 4 versículos. No versículo 1, Moisés diz que Deus é o nosso refúgio. Quando nós pensamos acerca de refúgio, nós podemos nos lembrar do Salmo 46, verso 1, que vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No Salmo 46, meus irmãos, o autor, ao citar o termo aqui, fortaleza, ele não está dizendo acerca de um local físico, mas o termo ele vai nos remeter a um sentimento produzido por Deus, que quer dizer uma consciência de coragem em meio ao perigo. Quando me deparei com isso aqui, meus irmãos, nós precisamos nos debruçar diante desse Salmo 46, e também ao início do Salmo 90, quando o salmista vai falar a respeito de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e que essa fortaleza não é um local físico, mas sim uma consciência de coragem firmada no Senhor. Nós precisamos, com um olhar clínico de fé, olhar para o povo de Deus nos dias de hoje, nos dias chamado hoje, ou no dia que se chama hoje. Está faltando coragem para o povo de Deus. Nós precisamos pedir coragem, estamos precisando de pedir coragem a Deus. Precisamos estar firmados no Senhor, entendendo que Ele é o nosso refúgio. Ele, em sua eternidade, também é o socorro bem presente, dando a ideia de socorro comprovado. O Senhor é aquele que está ali mesmo. Jesus nos incentiva, com a experiência que ele teve com Tomé, a dizer que mesmo que nós não vejamos o Senhor, precisamos confiar que o Senhor está ali a nos guardar. O Senhor está conosco, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra da pestilência e do mal. Ele é esse socorro comprovado, esse socorro pronto e confiável. Na transitoriedade, os homens surgem, meus irmãos. Eles vivem, morrem e passam, mas Deus continua sendo refúgio para aquele que nele confia. Ele é o mesmo do passado, Ele é o mesmo no presente, Ele é o mesmo e será o mesmo no futuro. O versículo 1 nos garante isso. No verso 2, Moisés também vai dizer que Deus preexiste antes da criação do universo. Portanto, essa realidade acerca da eternidade de Deus faz dele o único ser imutável. E só Ele é Deus no estrito significado da palavra. O verso 2 vai dizer: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Aonde está sendo firmada a nossa esperança? Precisamos entender que Deus, Ele é imutável. E é nesse ser imutável que precisamos depositar a nossa confiança. O salmista, se não me engano, no Salmo 84, vai dizer que infeliz é o homem que põe a sua confiança no braço do homem. Eu já disse aqui em outras mensagens que o homem é como o tempo, né? A cada dia ele está de um jeito. Nós nunca amanhecemos da mesma forma. Sempre vamos estar de uma maneira diferente a cada dia. Hoje o tempo começou assim, ensaiando uma chuva,
depois passou por uma neblina, e desde por volta das 8h30 da manhã que não para de chover. Ontem a mesma coisa. Anteontem o sol rachou. Todos os dias o tempo, ele se apresenta diante de nós de uma maneira diferente. Assim é o homem, mas Deus, ele é imutável. E é nele que precisamos depositar a nossa confiança. Ele é o mesmo do passado, ele é o mesmo no presente e continuará sendo o mesmo no futuro. Segundo Luiz Berkoff, em sua teologia, a eternidade de Deus está acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência num único presente indizível. Nós não conseguimos descrever que momento é esse chamado presente de Deus, o agora de Deus, porque ele é indizível. A única coisa que nós podemos entender na nossa mente limitada é aquilo que a palavra de Deus nos garante, que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Ele fez a sua promessa, ele estabeleceu os seus propósitos e ele continuará afirmando, confirmando e cumprindo a sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor vela em cumprir a sua palavra. A palavra de Deus, ela não voltará vazia, antes ela cumprirá o propósito pela qual ela foi proferida. Tendo dito o Senhor, diz a palavra, nada mudará. O profeta Isaías dizendo também que agindo Deus, quem pode impedir? Ele é soberano na sua eternidade. No versículo 3, o salmista vai dizer: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Moisés fala da condição do homem diante da eternidade de Deus, pois a história da criação informa-nos que a humanidade foi feita do pó da terra e do sopro de Deus. Gênesis 2:7. O Senhor é eterno. Comparando-nos com o Senhor, somos limitados, somos frágeis. Paulo vai dizer: Senhor, tu sabes que eu sou pó. O Senhor conhece a nossa fragilidade. Queridos, nós precisamos parar um pouco para analisar alguns momentos e áreas da nossa vida aonde nós vamos para extremos com o tratamento que damos a nós mesmos. Se por um lado cobramos de nós mesmos a perfeição diante de Deus, e nunca vamos alcançar essa perfeição. Se por outro relaxamos-nos e deixamos de lado aquilo que pode alimentar a nossa vida espiritual, porque a única coisa que nos mantém de pé, por limitados que somos, é a palavra de Deus. E precisamos buscar na leitura dessa palavra, através de uma vida de intimidade com o Senhor, o equilíbrio que precisamos ter no trato para com a relação que temos para com esse Deus eterno. Precisamos buscar esse equilíbrio. Precisamos olhar para aquilo que Deus definiu em sua palavra para nós, como seus filhos. A Bíblia diz que nós, quando buscamos ao Senhor, precisamos não somente buscar ao Senhor, mas nós precisamos viver na presença de Deus. O texto de Provérbios vai dizer: buscai-me e vivei. Precisamos olhar para a palavra de Deus e tê-la como nosso alimento diário, buscando na eternidade desse Deus
força para vivermos em sua presença, mesmo em meio à nossa transitoriedade, mesmo em meio às nossas limitações. No verso 4, o salmista vai dizer: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Moisés fala-nos acerca da eternidade de Deus, pois, como já dissemos, Ele não está sujeito ao tempo, como é o caso dos seres humanos. Um período de tempo extremamente longo do ponto de vista humano é somente um instante para aquele que sempre existiu. Às vezes, nós pedimos coisas a Deus e achamos que está demorando. O Senhor é poderoso para nos dar, quando há propósito do Senhor Ele nos dá, mas o Senhor nos dará no seu tempo. Eu não me lembro se foi domingo retrasado ou domingo passado que a irmã Marina falou sobre isso aqui, a respeito do texto que diz que quando nós batemos, a porta nos abre, quando nós pedimos, nós somos atendidos. Será que aquilo que batemos no momento certo será aberto no momento que nós entendemos que deve ser para nós? Ou o Senhor abrirá a porta no seu tempo? E como tratar esse convívio de um Deus eterno quando eu estou na esfera transitória, entendendo que Deus tem o seu tempo e o Senhor cumprirá a sua vontade em seu tempo. Se Ele disse que fará, o Senhor nos dará. Mesmo que eu complete 80 anos, o Senhor vai fazer. Deus fez uma promessa para o Alex, e Deus vai cumprir a promessa na vida dele. Deus fez uma promessa para o Jefferson, e Deus vai cumprir a promessa na vida dele. O Senhor tem uma promessa, um propósito em nossas vidas, e Ele cumprirá a promessa no tempo dele, mas Ele cumprirá. Nós não poderíamos estar diante de um salmo como esse e deixar de falarmos da mortalidade do homem. Os versos 5 e 6, queridos, vai dizer assim: tu os arrastas na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Se Deus é eterno, o homem ele é vulnerável e mortal. O homem é totalmente dependente de Deus. O homem, o Senhor o leva como um frágil objeto arrastado numa torrente. Seus dias são breves como um sono. Seu vigor é passageiro como uma flor. De madrugada viceja, como diz o texto, e floresce, mas à tarde murcha e seca. Segundo o comentarista Joseph Benson, um pastor metodista do século XVIII, ele foi contemporâneo de John Wesley. Ele vai dizer nesses versículos que a fragilidade da vida e a súbita partida de nossa existência são ilustradas por 3 semelhanças. A primeira delas, a de uma enchente ou torrente que sai inesperadamente e impetuosamente das montanhas e varre tudo à sua frente num instante. Alguém já ouviu falar aqui de cabeça d'água? Quando você está na beira do rio e lá na frente tem uma cachoeira, está chovendo lá na cachoeira. Se você viu a chuva aproximando, sai fora da beirada do rio, porque a cabeça d'água vai descer e levar tudo. Ela passa de forma impetuosa, mas passa. Assim é a transitoriedade da nossa vida. A segunda semelhança é a do sono, da qual quando um homem acorda, ele acha que o tempo passou e aquele tempo não foi nada. Passou tão rápido. Lembra quando você chega na sexta-feira cansado, querendo dar uma dormida, e no sábado você vai ter que trabalhar? O sono passa tão rápido, né? Você pisca assim, né, Jefferson? E já está de manhã cedo. Rapidinho passou. Mas se nós formos deitar aí igual quem diz que deita com as galinhas, que hora que deita? Por volta de 8h30, 9 horas, né, Jane?
Mas mesmo assim o sono passa rápido. É como se fosse um piscar. Mesmo que estivéssemos ali deitados 10 horas direto sem levantar, porque deitamos cansado. E é muito rápido. Assim é a existência da nossa vida. A terceira semelhança é a grama, que diz o salmista, que cresceu de manhã e foi cortada e à noite secou. A prefeitura está cortando aí, o canteiro central da BR. Se não fosse a chuva, e mesmo em meio à chuva, vai lá e veja a grama que foi cortada. A partir do momento que ela foi tirada da sua raiz, ela seca, ela murcha e para nada mais presta. Portanto, a vida do ser humano é vulnerável e breve. O Salmo 103, nos versículos de 15 a 16, o salmista vai dizer que quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Precisamos buscar o Senhor enquanto é dia, porque a noite vem, diz o texto, em que nós não podemos o quê? Fazer nada. Precisamos buscar o Senhor, oferecendo a Deus o nosso vigor físico. Agora também o texto faz promessas, quem está entrando na velhice e quem está vivenciando a velhice. A promessa de Deus é que, como palmeira, florescerá nos átrios do Senhor. Por mais que a nossa vida seja transitória, na presença de Deus temos a nossa força revigorada. Não poderíamos também deixar de falar sobre a pecaminosidade do homem. O salmista vai tratar sobre isso nos versículos 7 e 8. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O homem não é apenas vulnerável e mortal, é também pecador. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele vai registrar dizendo que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Neste texto, Calvino vai dizer que uma vez que somos todos pecadores, Paulo conclui que somos deficientes ou destituídos do louvor devido a essa justiça. Não há então, de acordo com o que ele ensina, nenhuma justiça, senão o que é perfeito e absoluto. Se houvesse, queridos, de fato, algo como uma meia justiça, ainda seria necessário privar o pecador inteiramente da glória de Deus. Mesmo que houvesse nele meia justiça, ainda não seria suficiente para aquilo que Deus exige. Quando nós estamos diante do Senhor, a Bíblia nos garante que Cristo em nós é a esperança da glória. O Senhor olha para nós e vê o seu Filho. Agora, o pecador sem Deus, como disse o Nelinho nesta noite, ele vai de mal a pior, porque até a meia justiça que ele possui lhe será retirada. Porque na presença da perfeição absoluta, é necessário que haja perfeição absoluta. E nós só conseguiríamos essa perfeição e santidade absoluta em Cristo Jesus, como se fez na minha e na sua vida. No verso 7, o salmista afirma que o homem sem Cristo é consumido e perturbado pela ira de Deus, e sua vida é abreviada, porque está sujeito ao juízo desse Deus perfeito e eterno, que luta vorazmente contra o pecado. Moisés, no verso 8, diz que a iniquidade dos homens são expostas diante de Deus, e até os seus pecados ocultos são manifestos aos olhos de todos os homens. Por isso que eles não buscam a luz, e sim querem estar nas trevas, para que as suas obras não sejam vistas. Mas graças a Deus, que nos chamou em Cristo Jesus para andarmos na luz do Senhor.
E diante dessa luz do Senhor, as nossas obras em Cristo, elas podem ser contempladas pelo Senhor. Também queremos aqui falar a respeito dessa transitoriedade do homem. Os versículos de 9 a 12, o salmista vai dizer: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida também sobem, aliás, a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Queridos, os dias do homem são turbulentos. Trazendo para a nossa realidade nesses dias, falamos sempre de nossas adversidades, tanto pessoais, bem como as da nossa sociedade. E quero dizer, queridos, que nesses últimos dias, estamos sendo confrontados com doenças que antes não nos traziam tanta preocupação. Falarmos de gripe hoje é totalmente diferente quando falávamos do passado. As pessoas continuam gripando hoje, assim como gripavam no passado. Mas a conotação que foi dada aos vírus que aí estão, sejam eles novos ou antigos, foi de tamanha grandiosidade que nós estamos nos tornando reféns dentro da nossa própria casa. E, inclusive, sendo conduzidos e aprisionados em nossas prisões existenciais, encarcerados nelas. Pessoas estão se privando de ver os seus parentes por causa da pandemia e da gripe. Principalmente cristãos que entendem e já leram a Bíblia e sabem e já declararam que o Senhor é refúgio deles. Mas no momento do confronto, estamos vendo os crentes correrem. Isso é uma verdade. Está acontecendo hoje. No verso 9, o salmista nos traz a realidade de que somos frágeis. E os nossos anos acabam como a brevidade dos nossos pensamentos. E quando eu digo nossos pensamentos, eu quero fazer aqui um paralelo. Quando nós pensamos de um jeito, agora, e amanhã pensamos de outro. Assim é a fragilidade da nossa vida. Da mesma forma que temos condição de mudar de pensamento, também é a limitação da nossa vida. Se somos fortes hoje, amanhã não somos mais. Conversávamos de um jeito sobre a gripe, sobre as influenzas, hoje conversamos de outro. E por mais que não tenhamos e não sejamos refém desses vírus, as pessoas estão com medo da nossa aproximação e nos impõem um limite. E nessa situação, a sociedade ela vai sendo composta de pessoas doentes e a estrutura ela vai se desmoronando. No verso 10, o salmista nos fala da nossa velhice, que chega rápido. E nesses anos chegam também a canseira e o enfado. Você que ainda possui vigor de vida, entregue-se totalmente ao Senhor. Busque a Ele. Ofereça a Ele aquilo que você tem de melhor, que é o seu vigor físico. Porque chegarão dias que você dirá: não tenho neles prazer, como disse o salmista. Pois ele vai dizer que nem bem o homem pousa seus pés na terra e já voa para a eternidade. Eu paro para pensar na situação do meu pai.
e do meu sogro. Eu consegui ver neles quando a idade pesou sobre eles. Meu pai está com o telhado todo branco, 73 anos de idade, e parece que ontem a gente brincava, né, com coisas que ele podia participar, um jogo de bola, uma corrida. Então, irmãos, a nossa vida, ela é muito frágil, somos limitados, e precisamos aproveitar esses momentos para oferecer aquilo que temos de melhor para Deus. E também, quando chegar a nossa velhice, que possamos na nossa velhice frutificar na presença de Deus. Porque hoje todos nós falamos, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu comecei a minha vida de adulto, eu tinha feito tudo diferente. Então que possamos usar a cabeça que temos agora para apresentar a Deus o que temos de melhor, a vida eterna que Ele nos deu em louvor e adoração ao Senhor. No verso 11, o salmista deixa uma pergunta: quem conhece o poder de sua cólera? Ou, nessa versão, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que lhe é devido? Nisso devemos, queridos, dar graças a Deus, porque Cristo foi o único que conheceu o poder, pois Ele bebeu em nosso lugar, os eleitos, o cálice cheio da cólera da ira de Deus, conhecendo assim o pleno poder de sua ira. E fazendo aqui minhas as palavras do pastor Cleilson, ele vai dizer que Jesus Cristo, ao tomar o cálice da ira de Deus, Jesus tomou até a última gota em nosso lugar. Mas também ele vai dizer que a parte que cabe aos ímpios, o Senhor dará a estes a beber do cálice da ira de Deus. Damos graças ao Senhor por tão grande salvação, porque obtivemos através dele a vida eterna. Glória a este Cristo que se sacrificou em nosso lugar. No verso 12, Moisés deixa claro que o homem carece de sabedoria para contar os seus dias, para que assim ele possa ter condição de alcançar um coração sábio. Pois um coração sábio entende que não somente a vida é breve, mas possui o conhecimento do porquê ela é breve. E que, portanto, precisamos vivê-la para a glória de Deus. Precisamos, queridos, buscar ao Senhor para que a cada dia sejamos iluminados pelo Senhor e orarmos para que os homens sejam iluminados com o conhecimento, para que estes homens corram para a presença de Deus, a fim de que sejam livres das trevas. E aqui nós estamos falando a respeito daquele que talvez seja alvo de suas orações, para que Cristo se revele a estes homens como uma luz que ilumina, livrando-os dessas trevas, e dessas tão densas trevas, para que corram para o Senhor, a fim de encontrar nele o alto refúgio, buscando em Cristo o perdão de seus pecados. Em último lugar, também queremos falar acerca da súplica do homem. Nos versos de 13 a 17, o texto vai dizer: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória.
seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Moisés, cônscio de sua mortalidade, pecaminosidade e transitoriedade, ele clama pela misericórdia divina. No verso 13, sente necessidade de ser saciado a cada manhã com a benignidade de Deus, a fim de cantar de júbilo ao Senhor e alegrar-se durante seus breves dias sobre a terra. Verso 14. O poeta roga a Deus para alegrá-lo na mesma proporção e pelo mesmo tempo que foi afligido por ele. Anseia também pela alegria na mesma medida que suportou a adversidade. Verso 15. Clama ainda que as obras de Deus apareçam a seus servos e a glória de Deus apareça a seus filhos. Verso 16. Anseia ardentemente pela manifestação da graça de Deus, suplicando a Ele para confirmar as obras de suas mãos. No verso 17. Irmãos, precisamos estar diante de Deus, entendendo que o Senhor é aquele que pode realizar através de nós todo o bom propósito do Senhor. Mesmo em meio às nossas limitações, o Senhor pode nos usar, o Senhor pode fazer a sua obra através de nós. Ele quer fazer de nós o seu instrumento de proclamação das boas novas. Mesmo em meio à nossa transitoriedade, mesmo em meio à nossa mortalidade, mesmo em face à nossa fragilidade, o Senhor, Ele quer nos usar. E concluindo, queridos, Moisés está convencido aqui acerca da onipotência de Deus, contrastada com a fragilidade humana. Isso fica muito claro para Moisés, pois da eternidade de Deus contrasta com a transitoriedade do homem. Moisés inicia o salmo com uma declaração e conclui com uma súplica. Só o Deus que tem sido refúgio de geração em geração pode valer-nos e atender o nosso clamor. Nele está a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio desde agora e para sempre. O Senhor é aquele que está sempre à nossa disposição, meus irmãos, para nos guardar. O texto é claro: o que devo eu temer ao homem? Ou às circunstâncias que me cercam? Irmãos, precisamos dar um basta a esse discurso que nos prende dentro da nossa própria casa e até mesmo em nossas prisões existenciais. Eu estou tão envolvido com o discurso desse século que eu não posso dar um passo sem sair da minha casa com um frasco de álcool gel. Para alguns, virou até amuleto. Irmão, se eu pegar esse vírus agora e morrer, eu morreria como se eu atravessasse a rua ali e fosse atropelado. Não é por causa da minha negligência que eu vou adiantar a minha morte, porque Deus está no controle de todas as coisas. O texto é bem claro, a palavra de Deus nos afirma que o Senhor tem os nossos dias contados. E não adianta eu me esconder atrás de uma máscara ou usar um álcool gel e me privar do convívio dos meus irmãos e até mesmo da minha família, se o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que está conosco, é aquele que garante a nossa segurança. Eu não estou aqui dizendo de negligência, eu não estou aqui falando de tentar o Senhor nosso Deus, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo do extremo que o homem e nós estamos sendo conduzidos. E sim, como ovelhas mudas, sem dar um basta nisso em nossas vidas. É lógico que tem os comórbidos,
que tem os idosos que têm as suas saúdes limitadas. Eu não estou dizendo isso. Mas será que situação é essa? Eu me lembro de uma mensagem do pastor Cleus também, que ele vai dizer que a ordem do prefeito, seja em qualquer lugar, seja aqui, seja em Minas, é muito mais poderosa do que a ordem de Deus para servi-lo, para adorá-lo, para fazer a sua obra. Se formos olhar os homens do passado, a história da igreja, quantos perigos aqueles homens passaram, e mesmo assim fizeram a obra de Deus e marcaram a sua geração, e estão aí na história da igreja, tendo a sua vida registrada ali como exemplo para nós. Será que eles são diferentes de nós? Sendo que a Bíblia vai dizer de Elias, dizendo que Elias era um homem limitado como nós. E o que fez Elias? Qual é a história de Elias? Como Elias agiu? Qual era a intimidade que Elias tinha com Deus? E tantos homens do passado, servimos ao mesmo Deus desses homens, que é o nosso alto refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Que Deus em Cristo nos ajude nesses últimos dias que a palavra de Deus identifica como dias trabalhosos, e possamos estar firmes na presença de Deus, crendo que o Senhor é aquele que nos guarda de todo mal. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor nos dê a sua graça para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar.